Bom dia. Daremos continuidade à nossa aula sobre manejo de pragas da cultura da soja, agora parte 2. Vamos falar mais especificamente sobre pragas da parte aérea. Então são muitas as pragas, né? Praga de solo um pouco menos, e nós temos uma grande quantidade de pragas da parte aérea, né? Causa um problema a partir do nível do solo. Então, dentre essas pragas que a gente vai falar, nós temos as formigas cortadeiras, né? Então, formiga cortadeira, qual a importância dela, né? Se não for feito bom controle, claro que você vai ter perdas significativas, né? Perda de áreas, porque a destruição da planta pode ser total e ela não vem a se recuperar. Então, as formigas cortadeiras, elas pertencem à ordem Menoptera, família Formicidae, todas as formigas, né? Principalmente dois gêneros, né, que atacam, que são as principais entre as formigas cortadeiras, que é o gênero Atta e o gênero Acromynix. O gênero Atta, nesse caso, é a espécie Atta sexdens rubropilosa, e no caso das Acromynix é o gênero. Então você tem várias espécies que podem causar problema na cultura da soja. Então nós temos aqui Atta, Acromynix, e o gênero Acromynix, e aqui o gênero Atta, né? Então a gente já falou lá em entomologia geral, quando falamos sobre as principais ordens de importância agrícola, de pragas de importância agrícola, a gente falou sobre a diferença entre as duas, né? Uma é bem menor, a outra maior. A quantidade de espinhos que tem na região dorsal, que você tem um par aqui, outro aqui, 4 pares de espinhos ou mais na região dorsal. A Atta, a gente tem 3 pares de espinhos, geralmente são 3 pares de espinhos. Ela é mais peluda, essa aqui é mais lisa. Então são as principais características que separam um gênero do outro, né? Só que os danos são os mesmos, desfolha das plantas, ou seja, são formigas que necessitam de folhas de material vegetal para cultivar o fungo do qual ela se alimenta, certo? Outra diferença é o tamanho da colônia. Geralmente, quando a gente fala do gênero Acromynix, ou as formigas quem, as colônias são colônias pequenas. Pode ter várias próximas, né? Mas são colônias separadas. Quando a gente fala do gênero Atta, ou as saúvas, as colônias tendem a ser muito grandes, muitas vezes chegando a mais de 600 metros quadrados, né? A colônia, então chegar a mais de 6 metros de profundidade também, né? Então você tem 600 metros quadrados, mais uns 6 metros de profundidade, você imagina. Então até 6 metros, normalmente não chega a isso, mas você pode chegar a uma situação que você tem uma colônia tão grande assim. Então, para ter uma colônia tão grande, elas precisam de alimento. E elas vão buscar onde? Onde tem o alimento que for mais favorável. E se tiver soja por perto, é claro que elas vão fazer um estrago. Outra coisa, você fala assim, mas eu passo veneno dentro da minha área, então não vai ter problema de formiga cortadeira. Pode ser que não, formigueiro dentro da área, mas você pode ter em matas, né, próximas, né, matas ciliares, área de vegetação nativa que você tem que preservar. Então, próximo a essas áreas você pode ter colônia e as formigas percorrem uma distância grande para coletar material. Claro, pode ter em área descampada também. Pode ser colônias pequenas ou colônias grandes, principalmente em área de pastagem. Então, quais são as medidas de controle para a formiga cortadeira? A gente já comentou bastante sobre formiga cortadeira em entomologia geral, tá? Então, aqui vocês, como já sabem, separar uma da outra e como controlar, a gente já comentou antes como fazer o controle. Vamos comentar aqui um pouco mais rápido. Então, o controle principal, o controle químico, principalmente com isca formicida. Isso aqui é um método que se torna mais barato, mais fácil de ser aplicado. Só que tem uma condição, você tem que aplicar no período seco. Então, geralmente é período de entre safra. Você tem que pegar nesse período e já fazer o controle de formiga cortadeira. Quando a chuva se intensifica, fica difícil você fazer o controle de formiga cortadeira, a não ser que você use a termonebulização.
Então, utilizar a isca é complicado, a não ser que você tenha porta-iscas, né? Compre porta-iscas que evita que a umidade chegue até a isca, mas a formiga consegue levar elas para o ninho. Então tem que ter todo esse cuidado, ou seja, o controle químico, de preferência, é um controle na entre-safra, ou antes de começar um novo plantio, né? Ácaro branco é outra praga importante para a cultura da soja e, claro, outras culturas também. Então, se você trabalha com algodão, também tem problema. Plantas daninhas também pode servir de hospedeiros. Então, você tem que ter um cuidado muito grande com o ácaro, né? Então, a ordem é ácaro e a família Tarsonemida, tá? Polyphagotarsonemus latus é a espécie. Então, ácaro branco causa problema em fruticultura, grandes culturas, a olericultura. Então, todas elas têm problema com ácaro. Qual que é um grande problema do ácaro branco? Não é recomendável você ficar passando piretróide, que você pode aumentar bastante a população de ácaro branco. A gente já comentou isso antes, vamos comentar agora também. Ou seja, quando você aplica um piretróide, você faz com que o ácaro acelere, por exemplo, a postura. Ele vai colocar uma grande quantidade de ovos num curto espaço de tempo. Ou seja, o que ele ia levar o período de vida do adulto, ia levar colocando ovos, ele vai colocar rapidinho antes de morrer. Então, mata o ácaro? Mata, mas ficam os ovos. Se é um piretróide, ele tem um período residual curto. Então, o que acontece? Quando ocorre a eclosão dos ovos, já praticamente não tem resíduo. Você eliminou a população de inimigos naturais, já que os piretróides são de amplo espectro, e a população do ácaro retorna muito mais rápido, pela grande quantidade de ovos que foi colocada. E você pode ter uma superpopulação de ácaro branco na área. E aí tem que fazer mais uma pulverização exclusivamente para controlar ácaro branco. Esse é um problema. Permanece na face abaxial da folha, ou seja, eles têm preferência pela face inferior da folha. Outra coisa, eles têm preferência pela folha de ponteiro, as folhas mais novas. Então é lá onde se concentra a maior população de ácaro branco, é na folha mais nova. Ele é invisível a olho nu. Então você vai ver como se fosse um pozinho, tipo farinha de trigo. Então você tem que estar utilizando uma lupa ou levar num laboratório para olhar no estereoscópio para fazer a identificação se é um ácaro branco ou não. No entanto, quem tem experiência já consegue identificar pelos sintomas, né, as características de ataque do ácaro branco. Você consegue fazer uma identificação por aí. Não produz teia. Por quê? Você tem o ácaro da teia. A gente vai comentar sobre ele, que é o ácaro rajado, o ácaro vermelho, os tetraniquídeos fazem teia. O ácaro branco não faz teia. A gente já tinha comentado, preferem as folhas de ponteiro. Os machos carregam as ninfas nas costas, ou seja, quando as ninfas estão já próximo da maturidade sexual, eles colocam elas nas costas e carregam. No momento em que elas atingiram a maturidade sexual, eles acasalam, liberam e passam a carregar uma outra fêmea. Isso é uma característica que eles têm para garantir o acasalamento. Ciclo biológico. Isso aqui é importante, de 3 a 5 dias. Então, o ciclo biológico muito curto, de ovo a adulto, muito curto. Isso significa o quê? Que ele tem muitas gerações, então, durante o ciclo da cultura. Então, você tem que ficar muito atento. 3 dias, o que isso vai acontecer? Vai acontecer que você não pode relaxar. Você tem... Então, se você fez uma aplicação interessante, você repetiu uma outra aplicação logo na sequência para você quebrar o ciclo do inseto. Do ácaro, desculpa, o ácaro não é um inseto. Você quebrar o ciclo desse indivíduo, né? Do ácaro. Altas temperaturas e umidade favorecem o desenvolvimento desse ácaro. Então, altas temperaturas e umidade conhecido como
o desenvolvimento das plantas de soja, né? Então, a época que a gente vai cultivar, é claro, o período de chuva. E nesse período você tem altas temperaturas, então tudo ideal para o desenvolvimento populacional do Acre. Causa o bronzeamento das folhas. Então, diferentemente dos tetraniquídeos, que são os que produzem teia, você tem uma característica diferente, que ao se alimentar na folha, ao invés de descolorir ou despigmentar a folha, simplesmente a folha começa a apresentar um sinal de bronzeamento. Você pode observar na foto aqui já os primeiros sintomas de bronzeamento, que isso termina evoluindo para a folha ficar coriácea ou quebradiça e seca da folha, consequentemente, como um sintoma final. Então, a gente tem que ficar muito atento quanto a isso. Folhas de ponteiro. Qual que são as medidas de controle? A aplicação de acaricidas recomendado para a cultura. Tá? Então, quais são os acaricidas? Você tem a bamectina, você tem enxofre é bastante eficaz e serve até para quem trabalha com agricultura orgânica, já que o enxofre é permitido, e você vai usar também na cultura da soja, nas grandes culturas, né? Você pode falar assim: professor, eu posso comprar um enxofre de farmácia e fazer a aplicação? Não. Esse enxofre ele já é formulado para que ele seja totalmente dissolvido na água. O enxofre de farmácia às vezes não é totalmente dissolvido, e aí você tem partículas pequenas que ficam na solução e vai fazer o entupimento de bico, e isso não é aceitável quando você faz pulverização, que você tenha partículas para entupir bico, né? Isso dá trabalho depois. Então, são produtos para uso agrícola. Então, eu posso comprar, por exemplo, tem um da BASF, que é esqueci agora o nome do produto. Depois eu vou tentar lembrar para falar para vocês. Que é um produto recomendado para isso, para controle de ácaro. A base é somente o enxofre. Então, se o teu problema é somente o ácaro, você faz a aplicação. Outro produto pode controlar o ácaro? Pode, só que eu tenho que ter os cuidados, como é o caso dos piretroides. Quais são os produtos recomendados? De novo, como na aula anterior, você pode clicar nesse endereço que você vai ter uma relação bem grande de produtos que são recomendados para controle do ácaro branco. Outro grupo de ácaros, né? Lembrando sempre, o ácaro não é um inseto, eu cometi um erro falando que esse inseto, né? Na verdade são ácaros. Eles pertencem à ordem Trombidiformes, são os tetraniquídeos. A espécie do ácaro rajado Tetranicus urtica, mas eles são os tetraniquídeos porque nós temos várias espécies. O ácaro vermelho também é um tetranicus. São os ácaros que produzem teia, ácaro da teia. O gênero Tetranicus. Aqui o urticária é o ácaro rajado, mas a gente tem o ácaro vermelho que causa o mesmo sintoma, tem as mesmas características. Eu vou já colocar a foto para vocês terem uma ideia e comparar com o ácaro branco, né? Então, isso aqui é uma característica da folha, como é que fica totalmente despigmentado quando comparado com o ácaro branco, que não despigmenta a folha. Então, nesse caso aqui, as fêmeas possuem duas manchas escuras no dorso. O macho também, aqui, ó, duas manchas escuras na região dorsal. Elas permanecem na face abaxial das folhas, semelhante ao que ocorre com o ácaro branco. Preferem as folhas mais velhas, não tem preferência pela folha mais nova, então você vai ver uma grande distribuição em folhas mais velhas. Ele é um raspador sugador, ou seja, ele raspa o tecido, perfura as células e quando ela extravasa aí ele suga. Então a gente chama de raspador sugador. Eles têm característica de despigmentarem as folhas, ou seja, quando perfura, geralmente entra ar nas células.
e dá essa característica de despigmentação da folha que você muitas vezes observa até na parte superior da folha. Observa na parte superior, principalmente ao longo das nevuras, que é onde concentra a maior população. Claro que quando a população está muito alta, distribui por toda a folha. Então, é uma característica. Quando você vê a planta perdendo folha, despigmentação, a formação de teia, que muitas vezes une uma folha a outra, até um ramo a outro, é uma característica de ácaro da teia ou os famosos tetraniquídeos. Tá? Quais são as medidas de controle? Aplicação de acaricidas recomendado para a cultura. Só isso. Você tem uma variação grande de acaricidas e você tem que observar como cada um funciona para você poder fazer a aplicação. Quais os prós e os contras de cada produto que é recomendado para controle de ácaro. Produtos recomendados, a mesma coisa, pode seguir o link que vocês terão a lista. Outra praga importante para a cultura da soja. Essa aqui vocês irão conviver por resto da vida de vocês se estiver trabalhando no meio agrícola, com essa praga que é conhecida como vaquinha. Eu botei vaquinha, larva alfinete. Na verdade, a larva alfinete é a fase jovem da vaquinha, tá? Esta ocorre no solo e esta aqui na parte aérea, ou seja, fase jovem no solo, fase adulta na parte aérea. Então, ela pertence à ordem Coleóptera, família Crisomelida. A mais conhecida é a diabrótica especiosa. Claro, nós temos outros, como a gente vai ver na cultura do feijão, que nós temos uma que ocorre bastante, chamada de serotoma, que também é um crisomelídeo, tá? Só que são ordens e espécies diferentes. Aqui na foto a gente tem uma laiva. Essa laiva aqui é a laiva da vaquinha, ou seja, ela se alimentando do sistema radicular da planta. Isso acontece muito no caso da soja das raízes, no caso de tubérculos, se alimentam no tubérculo, batata doce, batata inglesa, elas perfuram. Mas voltando para a soja, né? Essa praga coloca os ovos no solo, os quais possuem cor amarelada. Não é fácil fazer, um inseto muito pequeno, os ovos são pequenos, é difícil de você fazer identificação no solo. Tem preferência por solos ricos em matéria orgânica. Você se alimenta também de matéria orgânica. Na ausência de culturas, elas conseguem sobreviver sem problema nenhum. O adulto se alimentando de plantas daninhas, a larva se alimentando de material orgânico no solo. Então, elas conseguem. Quando você coloca a cultura no campo, ela está lá presente. Por quê? Porque ela está sobrevivendo no solo de alguma forma. As larvas são brancas, chega a medir 1 centímetro de comprimento e com extremidades escuras, ou seja, a parte anterior e a posterior tem coloração escura. Tá? Não é semelhante à larva de mosca, pessoal. Tá? A larva de mosca tem só a parte que fica a cabeça que fica escura. Essa aqui ela tem as 2 extremidades escuras. Transforma-se em pupa dentro de um casulo de terra no solo. Então ela forma tipo um casulo, uma proteção, uma câmara, e depois ela se transforma em pupa, onde vai se transformar em adulto depois. O adulto é um besouro com aproximadamente 1 centímetro também. Aproximadamente o tamanho da larva, ele vai ter em torno de 1 centímetro. E a principal característica dela é o quê? A gente chama ela de brasileirinha, ela é verde e amarela. Bolsonarista. Brincadeira, pessoal. Ela é verde e amarela, também conhecido como patriota, ou diabrótica, ou brasileirinha, tá? Então, ela é bem fácil de fazer a identificação, porque só ela tem essa característica. Ela tem 3 manchas amarelas em cada asa, tá? Ou seja, essas manchas se juntam. Você pode dizer que ela tem 3 manchas amarelas, geral, né? Então, é uma característica bem nítida. Elas perfuram toda a folha. Aqui é uma outra. Ela deixa cheio de buraquinho a folha. Então você tem que ficar muito atento, porque o ataque na planta começa logo após a emergência. Ela começa a atacar os cotilédones ainda, né? São expostos, ela já começa a atacar dependendo da população dessa praga. Então você tem que ficar atento, porque elas podem cortar inclusive o caule. Então a redução de estande pode ser grande se você não ficar atento e fizer o controle.
Medidas de controle. Ocorrência natural de controle biológico, isso ocorre, a presença de inimigos natural na área já reduz um pouco a população. O controle químico, o primeiro é o tratamento de sementes, então quando você faz o tratamento de semente para outras pragas, já vai fazer o controle dessa praga na fase inicial da cultura, ou seja, até uns 20 dias por aí, vai segurar, e depois você tem que entrar com pulverização. Então, utilizar produtos recomendados para a cultura, os para tratamento de sementes e os para pulverização da parte aérea. Então, você faz o monitoramento e, se necessário, você entra com pulverização para reduzir a população. Normalmente, o pessoal entra com aplicação de piretroide, porque o custo é mais baixo, e a eficiência é grande, é um produto de contato, só que tem um contra que você vai estar eliminando inimigos naturais que são responsáveis por manter grande quantidade de insetos na cultura, como apenas pragas secundárias ou as pragas principais em um nível baixo, vamos dizer, aumentando o intervalo entre aplicações. Então você tem que ter todo esse cuidado quanto à escolha do produto. Os produtos recomendados, novamente, você pode seguir o link que você vai ter uma lista de produtos recomendados para essa praga. Pessoal, uma outra praga da parte aérea é um Lepidoptera, a ordem Lepidoptera, família Totricidae. É conhecido como Epinote aporema. Talvez você não ouça tanto falar nisso aqui no campo, mas como broca das axilas. É o nome comum e que normalmente o pessoal utiliza. Broca das axilas. Por que broca das axilas? Porque a maior, vamos dizer, ponto de entrada dessa lagarta é na axila das folhas, ou seja, onde a folha ela está inserida no caule. Então ali é um ponto onde a lagartinha tende a entrar logo após a eclosão. Ela começa a se alimentar e em seguida ela vai para entrar no caule, na região de ponteiro, geralmente. Então vai fazer o que? Afetar o desenvolvimento da planta, vai emitir brotações laterais e a planta diminui o desenvolvimento em altura, aumenta o número de brotações, e isso é complicado. Então a planta tem que crescer em altura também para você ter um maior número de ramos, consequentemente, maior número de flores, frutos e, consequentemente, a semente. Então você tem que ter muito cuidado. Os ovos são colocados nas brotações das plantas, então gemas, essa região de ponteiro, isso aí são os locais de ataque. Broca já fala, broca é que entra, né? Entra na planta, por isso que é chamado de broca. Então as lagartas fazem teia nos folíolos mais novos, então região de ponteiro, elas fazem teia, se enrolam e começam a se alimentar ali. As lagartas também se alimentam das folhas mais velhas e fazem galerias em hastes e ramos, funcionando como broca. Ela pode se alimentar da folha, mas ela é mais conhecida por entrar nos ramos, broquear. Se você olhar aqui, essa região de ponteiro está tudo destruído. Então daqui para cima, onde ela estiver para cima, ela vai secar esse ponteiro. Elas pulpam no solo e tem um período de longevidade dessa pulpa de aproximadamente 35 dias. Os adultos permanecem com as asas fechadas, isso é uma característica, e antenas voltadas para trás. Então você vai ver que as antenas estão aqui. E tem essa característica dessas duas manchas aqui quando as asas estão fechadas. Essas duas manchas prateadas. Aqui você vê a principal característica, a antena voltada para trás. As plantas com ciclos tardios são mais afetadas, apesar que hoje dificilmente você utiliza isso aqui. Vai atacar outras de ciclo médio, ciclo precoce? Vai. A preferência é por aqui, que são plantas que ficarão mais tempo no campo. Mas elas podem atacar as plantas precoces de ciclo médio também. Quais são as medidas de controle? O controle químico só deverá ser efetuado quando as pragas atingirem nível de dano econômico. Isso é a principal recomendação. O uso de produtos recomendados para a cultura.
Quais são os produtos recomendados? Mesma coisa. Tem uma lista de produtos aqui. Outra praga que a gente não ouve muito falar, mas ela pode causar estrago. Lagarta cabeça de fósforo. Isso aqui na minha época de faculdade a gente falava muito para a cultura do feijão. Mas hoje ela está se expandindo, ela está se distribuindo para outras culturas também. Também a Lepidoptera, né? Só pertence a uma ordem. E a família Hesperidae, também conhecida cientificamente como Urbanus proteus. Os ovos dessa praga são colocados em pequenos grupos na face abaxial das folhas. Então essa é a lagarta cabeça de fósforo, e tem esse nome justamente por isso, no formato da cabeça. O adulto também tem uma... E é outra coisa, ela não é uma mariposa, é uma borboleta. Tá? Então você vai verificar ela durante o dia circulando na cultura, voando normalmente. Então é uma borboleta. E essa aqui é a característica da lagarta. As lagartas se alimentam das folhas e enrolam fazendo abrigo. Então a lagarta ela tem um período, né, de desenvolvimento de aproximadamente 15 dias. O adulto é uma borboleta com 5 centímetros de envergadura, ou seja, de uma ponta da asa a outra, ela aberta, com prolongamento no final das asas. O prolongamento é isso aqui, ó. Tem nas duas asas posteriores você tem esse prolongamento. Possui ciclo biológico de 30 dias, ou seja, todo o ciclo dela dura em torno de 30 dias. A lagarta da soja é uma das mais conhecidas, né? É a mais antiga na cultura da soja, que causa mais dano há bastante tempo. Pertence à ordem Lepidoptera, família Noctuidae. Ela é conhecida como Anticárcia gematalis. Isso aqui está todo mundo familiarizado com essa praga, porque ela é velha na cultura da soja. Já acontece há muito tempo. Os ovos são colocados na face abaxial das folhas, ramos e hastes. Normalmente é colocado ovos de forma individual, distribuído nas plantas, né? As lagartas inicialmente andam igual a meia de palmo. A gente conhece a lagarta meia de palmo. Inicialmente elas têm características semelhantes, assim que elas saem, que eclodem, né? Elas apresentam características de andar semelhante, então dá para confundir. Elas pupam no solo. Isso aqui no início, viu, pessoal? No início do desenvolvimento. Depois elas passam a ter um movimento normal. Elas pupam no solo, ou seja, quando completa o desenvolvimento elas vão para o solo para se transformar em pupa. E o adulto tem uma linha escura sobre a asa anterior. Deixa eu passar tudo aqui e a gente vai ver a foto. Então ela tem essa linha escura que abrange a asa anterior e a asa posterior. Então se você vê é quase uma linha reta de uma ponta da asa a outra. Então ela pega as duas asas, né? A asa anterior e a asa posterior. Então isso é uma característica que facilita enormemente a identificação se eu coletar o adulto. Tá? Aí se eu coletar a lagarta é mais difícil, mas você consegue fazer a identificação também. Ciclo completo em torno de 30 dias. Elas comem o limbo foliar, incluindo as nervuras mais grossas. Então ela tem a característica de comer todo o limbo foliar, inclusive nervuras mais grossas, às vezes deixando só a nervura principal. Então é uma característica. A lagarta, pessoal, se você verificar, pode ter mudança, pode ter variação de cores, desde quase preto até um verde mais claro. Então você pode ter essa variação de cores. Então, muitos autores falam que é competição por alimento. Então, eu não sei exatamente, mas a maioria dos autores falam que é competição por alimento, elas têm essa mudança de cor. Claro que um indivíduo que se destaque na folha vai ser mais suscetível à ação de inimigos naturais. O que se camuflar mais vai conseguir sobreviver. Então aqui a gente tem os sintomas, ó, isso aqui é o que acontece nas folhas. Claro que eu não posso deixar chegar numa situação dessa, que aí as perdas podem ser grandes, que isso aqui você tem pelo menos aí
uns 50% de desfolhas e desfolha. Isso aqui é difícil para a planta se recuperar totalmente. Então aqui só um esquema, né, para mostrar o ciclo, mas o que eu achei, a foto que eu encontrei, ela está meio borrada, então fica difícil da gente fazer a identificação. Que é, e se vocês quiserem dar uma procurada na internet, lá na internet, às vezes pela imagem ser um pouco menor, você consiga identificar um pouco mais. Aqui você tem as fases de desenvolvimento, e aí você tem a eclosão, e aí você tem cada insta da lagarta aqui, e quantos dias duram cada insta. Então dá para você ter aqui 2 dias, por exemplo, o primeiro insta, o terceiro dia aproximadamente 2 dias também, 2 dias para o terceiro, 2 dias para o quarto insta, o quinto insta 2,7 dias, alguma coisa assim. Então não tem número fracionado, mas fica um pouco mais difícil de ver. Estágio de pré-pupa, ou seja, quando o inseto parou de se alimentar e para se transformar em pupa leva em torno de 2 dias, de 11,5 dias de estágio de pupa, e aqui a fase adulta. Então você tem um esqueminha bem legal, só que está meio borrado, fica um pouco difícil de você visualizar aqui, mas vocês conseguem verificar isso na internet. Se quiser pode até imprimir isso aqui, fazer tipo um caderninho para você levar para campo, para você fazer a identificação. Você pode dizer assim, mas eu tenho que identificar cada etapa disso aqui do desenvolvimento? Nem tanto. Dependendo do produto que você vai utilizar. Se eu for utilizar um biológico ou um fisiológico, um baculovírus, por exemplo, ou utilizar um bacilos, que são biológicos, né, ou fazer um fisiológico, aplicação à base de hormônio, produto à base de hormônio, é interessante que o controle seja feito na fase inicial. Você não deixa para querer controlar uma lagarta nessa fase de desenvolvimento, lá no insta 5, quinto insta. Você vai, de preferência, do terceiro para trás. Quarto e quinto, a lagarta já está muito grande, né? Então, o interessante é que você faça essa identificação, qual que é a média, vamos dizer assim, de tamanho da tua lagarta, para você ter uma melhor escolha do produto que você vai usar e não jogar dinheiro fora e produto fora. Quais são as medidas de controle? São muitas, né? Devem ser controladas quando forem encontradas, em média, 40 lagartas grandes. Tá? Isso eu estou falando de controle químico, tá? Não estou falando do controle biológico. 40 lagartas grandes. O controle químico, o inseticida vai matar tudo. Então, significa que a lagarta tem que estar menor que 1,5 centímetro. Isso por pano de batida. Então, 40 lagartas grandes, né? Ou então você pode fazer a escolha visual, quando a desfolha atingir em torno de 30% antes da floração e 15% assim que apareçam as primeiras flores. Então, quando entra no estágio reprodutivo, a minha tolerância é metade. Eu tenho que ficar atento para isso. 30% fase vegetativa, 15% na fase reprodutiva. O que acontece? A pessoa que for fazer uma avaliação visual, monitoramento visual, ele tem que estar preparado, né? Ou ele não pode ter, às vezes, 3 pessoas fazendo avaliação no mesmo talhão. Por quê? Cada um vai analisar e um verifica, 20%, outro 15%, outro 30%. Então, claro que você vai tirar a média. Mas interessante é que seja a mesma pessoa fazendo a avaliação, porque ele já está treinado, a visão dele já está bem balanceada ali naquele talhão. Para controle com baculovírus, aí você vê que aqui muda. Ou seja, baculovírus é um vírus, na verdade é o gênero baculovírus, mas tem que ser o baculovírus anticárcia para lagarta da soja. Não pode ser um baculovírus armígera, tem que ser baculovírus anticárcia. Aí eu tenho atacando minha soja, a Helicobacter armígera e a lagarta da soja. Eu comprei o baculovírus armígera, eu controlo a lagarta da soja? Não, você só vai controlar a armígera. Aí eu teria que ter também um baculovírus anticárcia. Então, esse é um vírus específico da espécie. Então, eu tenho que ter o baculovírus próprio para ela. Considerar como limite máximo 40 lagartas, mas a diferença está aqui, ó. Para controle químico, 40 lagartas grandes,
para controle biológico parente lagarta pequeno. Ou seja, quando a lagarta, de preferência que ela esteja no fio, ou seja, ela está pequenininha ainda, ela fica pendurada no fio, às vezes quando você mexe nas folhas, tá? Ou 30 lagarta pequena e 10 lagarta grande por pano de batida, tá? Você pode contar no fio ou pode fazer o pano de batida. Aí você tem de lagarta grande, a terceiro lista, por aí até o terceiro de preferência, e pequenas, né? 30 lagartas pequenas, 10 lagartas grandes. Só 10 lagartas grandes, que até mais ou menos aí o terceiro lista, de preferência. Em condição de seca prolongada e com plantas menores de 50 centímetros de altura, reduzir esses níveis pela metade, tá? Eu estou no período, a planta está no período vegetativo, mas eu estou com um problema de seca, de veranicos, eu tenho que fazer a aplicação mais ou menos o que acontece na fase reprodutiva, ou seja, com 15% de desfolho, ou reduzir o número de lagarta, que em vez de 40 seria o quê? 20. Não, sendo aproximadamente umas 15 pequenas e 5 grandes. Então, seria reduzindo pela metade. Então, eu tenho que ficar atento para isso, para não fazer coisa errada. Quais são os produtos recomendados? Então, os produtos recomendados, você vai de novo lá no AgroLink, que tem lá tanto os produtos biológicos quanto os produtos sintéticos. Você tem a recomendação para controle dessa praga na cultura da soja. Outra praga que ataca a parte aérea, também Lepidoptera, também da mesma família, Noctuida, é a Spodoptera. Mas qual é a Spodoptera? Nós temos 3 Spodopteras que causam problema. Essa aqui, no caso, é Spodoptera eridânea, que não é ainda muito comum aqui. Tá? Nós temos a Spodoptera frugiperda, mas a Spodoptera eridânea em muitos lugares já causa sérios problemas. Nas vagens, é conhecido como lagarta da vagem. Os ovos são colocados em grandes quantidades nas folhas e depois cobrem com pelos do próprio corpo. Aqui, ó, você vê uma massa por cima dos ovos, são pelos do próprio corpo, do adulto, né? Ela é toda pilosa, ela joga esses pelos, bate ali, cai sobre os ovos, ficam presos, né? Então elas cobrem, para dar uma mascarada um pouco, né? Uma proteção, inclusive de ação de sol, essas coisas, né? E leva o período de incubação de 4 a 6 dias. As lagartas inicialmente são verdes, mas depois ficam escuras, né? A gente vê aqui a característica. Elas pupam no solo, então quando vão pupar, elas vão para o solo, uma característica principalmente das mariposas. O adulto é uma mariposa com 4 centímetros de envergadura, ou seja, de uma ponta da asa a outra, e ela é escura e apresenta o que? Essas listas, 1, 2, 3 listas amarelas, uma faixa escura aqui na região dorsal, 2 faixas laterais amarelas e uma centralizada na região dorsal. Ela tem o que? Triângulos pretos aqui, ó, em cada segmento, e também pontos brancos junto a esses triângulos. Então, listas amareladas chegando até a cabeça, essa lista aqui, que você vai verificar. Essa é a Spodoptera eridânea. As medidas de controle: aplicação de inseticidas específicos registrados para a cultura. Então, se você pegar, por exemplo, bacilos, que é uma bactéria, ela já vai ter efeito sobre todas elas, tá? A aplicação de bacilos, pulverização. Se for transgênico, você tem que ter cuidado, porque se você escolhe uma tecnologia mais barata, ou seja, Pro1, muitas vezes, né, com a proteína, pode ser que não faça efeito sobre outras lagartas, como a Helicoverpa nigera, a medideira, talvez já não faça o efeito. Então eu tenho que ter cuidado, geralmente, quando for escolher a semente, e escolher uma semente que tem uma tecnologia mais avançada, já para combater as outras lagartas também. Produtos recomendados também lá na página da AgroLink, você vai ter a lista de produtos.
Outra lagarta da Vágia, também Spodoptera, também pertencente à mesma família. Nesse caso, Spodoptera cosmioides. Você vê, né? O gênero é grande, os problemas são grandes também. Você vê aqui a diferença, são bem diferentes, né? Os ovos são colocados em grande quantidade nas folhas e depois cobrem com pelos do próprio corpo. Período de incubação de 4 a 6 dias. Semelhante, ó. Semelhante a outra espécie. Só que a gente vai ver que a lagarta tem alguma diferença. A lagarta inicialmente são marrons. Elas pulpam no solo. É a característica das mariposas. O adulto é uma mariposa com 4 centímetros de envergadura. O resto tudo semelhante. Vamos voltar para a gente ver aqui. Olha, o adulto é um pouco diferente. A outra tem uma coloração mais clara. E aqui também, ó, aqui é amarelo. Essas listras, a gente vai ver na outra que não é amarelo. A cosmioides, né, em relação à iridânia. Então você vai ter que o adulto, ó, forma até uns desenhos com tons mais claros sobre as asas. Aquela é um cinza. Essa aqui já é um pouco mais clara e formando desenhos aqui nas asas. As lagartas inicialmente elas são marrons e você vai ter uma lista, parece cor de ferrugem, só que vai ter esses pontos aqui brancos também, tipo um triângulo. Aqui, ó, em cada segmento. Também pouco no solo e adulto é uma mariposa, 4 centímetros de envergadura, semelhante à outra. Então vai ter essa diferença na lagarta e vai ter diferença no adulto também. Isso é a cosmioides. Medida de controle, aplicação de inseticidas específicos, semelhante à sua parceira, à sua colega. Tá? Então o controle vai ser o mesmo, os produtos com certeza serão os mesmos que controlam um, controlam a outra. Ela é conhecida como lagarta preta da soja. Nós temos também a lagarta militar, ou lagarta do cartucho do milho, que também ataca a soja, também do gênero Spodoptera, só que essa é a frugipeda. Então a gente tem Spodoptera eridânia, Spodoptera cosmioides e nós temos a Spodoptera frugipeda. Então são 3 espécies que causam problema na cultura da soja. O ciclo completo dela vai de 20 a 60 dias, dependendo das temperaturas, né? Então pode variar de 20 a 60 dias. Os ovos são colocados nas folhas em massas de até 100 ovos, ou seja, cada massa pode chegar até 100 ovos. E tem a mesma característica da anterior, de jogar pelo sobre aqueles escamas, na verdade o nome, né, que chama das asas, sobre a massa de ovos. As lagartas elas são canibais e esse canibalismo você vê bem em cultura do milho, do sorgo, do milheto, porque tem o cartucho e o ambiente se restringe ali o espaço, então elas terminam praticando canibalismo. Na soja nem tanto, porque as lagartas se dispersam, então fica mais difícil de um encontrar o outro. E o período de lagarta dura em torno, em média, né, aí 30 dias. Tá? Claro que se o ciclo for de 20 dias, esse período larval de lagarta é bem menor. Uma característica interessante é que a cabeça dela tem um Y invertido. Você pode verificar isso na cabeça. Claro que tem outros lagartos que tem isso também, mas tem características diferentes no corpo e você consegue diferenciar. A polpa ocorre no solo, semelhante às outras também, tem a cor bem mais avermelhada, a outra tem uma coloração um pouco mais marrom. O adulto é uma mariposa com aproximadamente 4 centímetros de envergadura, semelhante às suas irmãs genéricas, vamos dizer assim, não específica, que tem em torno de 4 centímetros de envergadura, ou seja, uma ponta da asa à outra. Então ela tem essa característica, ó. Ela tem uma mancha aqui, uma manchinha prateada aqui. E essa característica, você vê que é bem diferente, ó. A outra é uma mancha amarela, uma lista mais fina. Essa aqui tem uma lista mais larga.
E elas podem variar de um verde claro até um praticamente preto. Então pode ter essa variação também. E a polpa é quase um vermelho. Então um tom bem mais claro que o marrom. Medida de controle. Tratamento de semente para controle nas fases iniciais da cultura. Então é uma das preconizações. E a aplicação de inseticidas sistêmicos que controlam bem a praga quando as condições de suprimento de água são satisfatórias, ou seja, para circular a seiva. Então, quando você faz o tratamento de semente, as fases iniciais já resolvem o problema. Quando as plantas já estão mais desenvolvidas, você pode fazer a aplicação de produto sistêmico. Claro, de contato vai fazer efeito também, mas o sistêmico vai fazer um efeito tanto aqui quanto algum inseto sugador que tem presente na cultura. Em condições de déficit hídrico, os tratamentos anteriores devem ser suplementados com pulverizações direcionadas para a região do cartucho, aqui no caso do milho, tá? Tá errado aqui. Suplementado com pulverizações somente, tá? Cartucho eu estou tão familiarizado com lagarta Spodoptera fugipeda no milho que eu coloquei aqui cartucho, tá? Não tem nada a ver, porque soja não tem cartucho. Então, você tem que fazer pulverizações, se for sistêmico para cobertura total, se for se for de contato, cobertura total, se for sistêmico, não tem necessidade. Produtos recomendados, novamente, você pode buscar o link aqui que você vai ter a relação de produtos. Outra praga, também lepidota, conhecido como também família Noctuida, nesse caso o Chrysobecs includens. Vocês podem encontrar alguns materiais Pseudoplusia includens também, né? É correto? Porque teve mudança. O nome mais antigo Chrysobecs é Pseudoplusia includens, tá? Agora é conhecida como Chrysobecs includens, falsa medideira. Então nós temos aqui, as fêmeas colocam aproximadamente 600 ovos, distribuídos em vários dias de período de postura da fêmea. Então ela vai distribuindo esses ovos, pode chegar a 600. Período de incubação de 3 dias dos ovos, e as lagartas chegam a medir 5 centímetros de comprimento. Tá? Então é uma lagarta grande, devora grande quantidade de folha, até mais que a lagarta da soja. Tá? A fase de pupa ocorre na face abaxial das folhas, envolta por fio de cera. Ou seja, apesar de ser uma mariposa, ela tem preferência por se transformar em pupa na folha. Ela dobra a folha, na maioria das vezes, ou ela tece, quando ela dobra a folha, ela prende uma borda da folha na folha com fio de cera. Ou ela forma uma proteção de cera e se transforma em pupa ao longo do limbo foliar. Possui um tufo de pelo sobre o tórax, no caso aqui o adulto, quando ele está em repouso a gente vê isso muito bem, parece uma crista, né, aqui. E tem essas manchas prateadas, são duas manchas prateadas na asa anterior, ou seja, o primeiro par de asa. A longevidade do adulto é em torno de 15 dias. Os adultos possuem mancha prateada, que a gente já tinha comentado aqui, essa é a característica. Outra característica interessante está relacionada ao nome, falsa medideira, ou conhecida como medipalmo. Se você olhar aqui, dá uma verificada que o corpo está arqueado. Por quê? Ela faz isso, não dá para ver aqui, mas elas fazem esse movimento, assim, ela está medindo palmo. Ou seja, aproxima a parte posterior da parte anterior e depois estica a parte anterior para frente. E assim ela vai se movimentando. Por quê? Porque ela não tem falsas pernas aqui. Ela tem um espaço sem estruturas para ela andar. Então elas têm que aproximar. Não é o que acontece com a lagarta da soja, que tem essas falsas pernas aqui, nessa região, distribuída ao longo do corpo. Aí ela se movimenta mais naturalmente. Aqui é o que ela faz na folha, ou seja, ela rendilha a folha, ou seja, ela come o tecido aqui, mas deixando muitas nervuras secundárias e terciárias, vamos dizer assim. Nós temos nervuras secundárias,
E ligando essas nervuras secundárias, nós temos outras nervuras. Então, muitas vezes essa nervura fica dando uma característica de renda, que separa a característica dela da lagarta da soja. Então aqui, pessoal, essa imagem ela está bem mais nítida que lagarta da soja, então você vê bem, ó, o adulto, e aqui é um esquema, né, um desenho. Aqui você vê muito bem as mãos prateadas, a crista, tudo certinho. E aqui o período de incubação dos ovos, que são colocados isoladamente, né? 3 dias, período de incubação. Primeiro insta em torno de 2,3 dias, tá? Isso depende da temperatura, pode ser maior ou menor. Se a temperatura for mais baixa, isso aqui é maior. Se for temperatura mais alta, isso aqui é menor. Então, ninfa 2, 1,6 dias, ninfa 3, 1,2 dias, ninfa 4, 1,8 dias, e a insta 5, 2,2 dias. Então, os instas larvais têm uma determinada quantidade de dias que dura, né? E pré-pupa, ou seja, antes de transformar em pupa, em torno de 4,5 dias. Se transformou em pupa na folha, esse estágio de pupa vai durar em torno de 7,4 dias. Então é praticamente um ciclo. Isso aqui são uns esqueminhas bem interessantes, né? Vocês podem encontrar isso aqui no Google. Aqui só mostrando, né, o ovo, né, como que é, dificilmente você encontra assim, esse ovo colocado em massas, né, de ovos. Não sei se a pessoa tirou daqui e colocou, ou ela estava sendo criada em laboratório e ela colocou esses ovos numa folha de papel. Aqui a gente tem a lagarta, né, um ambiente natural, o adulto, e aqui como que ela se transforma em pupa, né, sem dobrar a folha, mas ela, em outros casos, ela dobra a folha e se transforma em pupa. Outra característica, pessoal, que a coloração dela não muda, né? Ela não tem uma variação de um verde claro a um quase preto, né? É sempre esse verde claro. Quais são as medidas de controle? O controle químico dessa lagarta, quando ocorrendo só ou associado à lagarta da soja, eu posso trabalhar com as duas, deve ser feito quando for encontrado em média 40 lagartas grandes por pano de batida, isso para aplicação de inseticida, ou se a desfolha atingir 30% até o final do florescimento, ou 15%, então logo apareça as primeiras, até o final da fase, não do florescimento, o final da fase vegetativa, tá? Ou 15%, então logo aparecem as primeiras flores. Ou seja, a mesma coisa que acontece para a lagarta da soja. Isso aqui é até o final da fase vegetativa, e quando entra na fase reprodutiva eu reduzo pela metade, ou seja, 30%, tá? Isso aqui na fase reprodutiva também, pessoal, eu reduzo a média, né? Ou seja, reduzo para 20 lagartas por pano de batida. Outra coisa, se eu tenho presente no local lagarta da soja e falsa medideira, o interessante é que eu entro ou com produto fisiológico ou com Bacillus thuringiensis, mas não com baculovírus. Baculovírus, anticácia, só vai pegar anticácia, não pega a falsa medideira. Então, se eu tenho as duas causando problema, é interessante que eu entre com fisiológico ou com um Bacillus thuringiensis do que com um baculovírus anticácia, tá? Que não serve para as duas. Produtos recomendados também lá no AgroLink. Gente, não estou fazendo propaganda do site não, é que lá está bem detalhado, é muito fácil de você fazer escolha do produto, já que tem a relação de todos os produtos. Nós temos também a lagarta enroladeira, nós temos a broca das axilas, temos a enroladeira também, que é família, a ordem Lepidoptera e a família Crambidae. O gênero é Omioides e a espécie é Indicatus, conhecido como enroladeira. Então a lagarta mede em torno de 2 centímetros de comprimento e vive em abrigos de folha enrolada com teia. Então ela enrola e ali naquele local que ela está protegida com teia, ela se alimenta.
proteger dos inimigos naturais. Totalmente? Não totalmente, mas para a maioria sim. A pupa tem coloração marrom, está aqui, permanecendo nos abrigos, ou seja, no local onde ela se alimenta, ela se transforma em pupa também. Os adultos possuem 2 centímetros de envergadura, ou seja, de uma ponta da asa à outra, mesmo tamanho da lagarta, e 3 listas pretas mais bordas escuras. Então ela tem essa 1, 2, 3 listas escuras nas asas anteriores, tá? E essa borda escura também, ó, tá vendo? Borda escura que provavelmente vai ter na asa posterior. Ela alimenta-se do parênquima foliar. Todo mundo conhece os parênquimas, né? Os parênquimas foliares, lacunoso e palissádico, lembrem, né? Lembra lá quando vocês estavam estudando lá para prestar vestibular e também em disciplinas básicas, né? Da agronomia. Medida de controle: realizar pulverizações com inseticidas específicos registrados para a cultura. Não são muitos, mas tem produto recomendado. Novamente, você vai aqui, ó. Já vai no link direto para a recomendação para essa praga. Se você digitar aqui, já vai direto. Nós temos também lagarta da maçã. Aí você pode dizer assim, mas não tem maçã em soja. É porque ela é uma praga que foi identificada inicialmente e atacava especificamente a lagarta do algodoeiro, né? Ou ela atacava especificamente o algodão. E depois foi se adaptando às outras culturas, já que você tem aquele ciclo de culturas, né? Então todo ano. Soja, às vezes o cara já entra com algodão, muitas vezes entra com soja, milho e algodão e assim vai, né? Então você tem algodão por ali, algodão nas áreas laterais às rodovias que mantém a população dessas pragas. Ela é uma lepidota noctuídea, ou seja, a mesma família da lagarta da soja, da falsa medideira, tá? A espécie é a Heliotis virescens. Então nós temos aqui oviposição em noites escuras, preferência lua nova. Os ovos são colocados isolados ou em grupo, então pode se encontrar de forma isolada e também em grupo. O ciclo vai de 40 a 45 dias, o ciclo completo. Imagine que a soja precoce em torno de 90 a 95 dias, né? A lagarta passa por 6 ístares, por um período de 28 dias, fase de lagarta. Passa por 5 gerações durante o ciclo da cultura e o estágio de pupa dura 12 dias. Então, é a característica que ela tem essas faixas aqui também, ó, 3 faixas escuras na asa anterior. E a asa posterior é mais transparente, com uma pequena mancha aqui nas bordas. Medida de controle: realizar pulverizações com inseticidas específicos. A mesma coisa da anterior. Tá aí a famigerada, né? Chegamos nela. Então nós temos aqui também a Helicoverpa parmígera para completar o grupo de lagartas presente na cultura da soja, ou seja, até pouco tempo não existia, mas ela foi introduzida ou veio migrando sozinha, não sei qual que é mais correto. A lepidota também, família noctuídea. Ela é uma praga. Pessoal, só quando a gente fala aqui de Helicoverpa, né, ela tem uma irmãzinha também lá na cultura do milho, uma irmãzinha genérica, que é a Helicoverpa zea, que é a lagarta da espiga do milho, tá? Então a gente vai ver quando a gente falar da cultura do milho. Ela é uma praga muito agressiva, isso aí todo mundo já ouviu falar, muito agressiva. Ela ataca todas as, praticamente, grupos de culturas, seja grandes culturas, culturas perenes, olericultura, vai em tudo, né? Os ovos são colocados na planta de forma isolada, que vai de 300 até 2.000 ovos, então você vê a capacidade reprodutiva delas. E o período de incubação vai de 5 a 7 dias. Ciclo pode variar de 30 a 60 dias.
Ou seja, nas nossas condições o ciclo tende a ser mais curto. Em regiões de clima frio ou temperado, né, o ciclo tende a ser mais longo. Qual é o ideal? Não tem nada ideal, mas nas nossas condições aqui, a população cresce mais rápido. Ou seja, o indivíduo se desenvolve mais rápido, o ciclo fica mais curto e a população cresce muito. Duração da fase de lagarto vai de 17 a 35 dias. Então aqui só para mostrar o sintoma, pessoal, olha aqui, ó. Ela se alimenta como um lagarto da soja, por exemplo. Só que ela tem uma característica muito importante, que ela é resistente à maior parte dos inseticidas. Esse é o problema, a maior parte dos princípios ativos. Então nós temos aqui, ó, níveis de ação para controle do complexo Helicobacter, Heliotis e Spodoptera. Só para a gente ter uma ideia, né? Então nós temos aqui nível de ação, né, dessas pragas: inseticida de ação rápida, entomopatógeno e inseticida regulador de crescimento de inseto. Aqui, regulador de crescimento. Então o gênero Helicobacter e o gênero Heliotis virescens, a média de 4 lagartas pequenas por metro, ou 30% de desfolho, que a gente já tinha comentado. Dessa lagarta aqui, né? São 4 lagartas por metro, ou 30% de desfolho. Mesma coisa quando eu vou aplicar inseticida de ação rápida ou inseticida fisiológico, tá? Eu vou utilizar mesmo nível de controle. Para Spodoptera, o gênero Spodoptera, que são a tríade, né? Lá que é Spodoptera eridania, cosmioide e a frugipeda, mesma coisa. Aqui a tolerância já é um pouco maior, 10 lagartas pequenas por metro ou 30% de desfolho. Aqui para controle com produto de ação rápida, a mesma coisa, não muda nada. Quando eu falo de Helicobacter, aqui nível de ação na fase reprodutiva da planta, que isso aqui é a fase vegetativa. Fase reprodutiva já muda. Então aqui para entomopatógeno, controle biológico e inseticidas reguladores de crescimento. Aqui a mesma coisa, né? Helicobacter e Heliotis, 2 lagartas pequenas, ou metade ou 15%, isso por metro. E 15% de desfolho, metade. 2 lagartas por metro, aqui, ou 15% de folha, mesma coisa. E para o grupo Spodoptera, a mesma coisa. Aqui, tanto para a fase reprodutiva quanto para a fase vegetativa, é a mesma coisa. Então ela causa um estrago de desfolho, mas quando entra na fase reprodutiva, tanto a cosmioide quanto a eridania, ela tem característica de atacar muito as vagens. Então a gente vê aqui, ó, que é o mesmo nível, tá? Eu adoto a mesma postura aqui. Aqui a Helicobacter, como é muito agressivo, eu reduzo pela metade. Essa aqui não, o comportamento é mais ou menos semelhante em termos de perda, então eu adoto o mesmo nível de controle. Medida de controle, ó. Realizar manejo integrado de pragas, cultivar geneticamente modificada, expressando a toxina BT. Expressando muito bem, que a gente tem o BT tecnologia 3, com mais proteína. Quanto mais proteína, mais eficiente é a variedade. Então eu tenho que ter um cuidado na hora da escolha. Utilizar inseticidas biológicos, eu posso fazer isso também, com Bacillus thuringiensis aplicado via pulverização, se necessário for. E eu utilizo fisiológico também, né? E químicos seletivos aos inimigos naturais. Então, quando eu utilizo o químico, eu tenho que ter a preocupação com os inimigos naturais. Produtos recomendados. Também, vamos lá no site do AgroLink, a gente vai encontrar uma recomendação para todos esses produtos, né? Para todas essas pragas. Outra praga importante para a cultura da soja, que até pouco tempo não era das mais importantes, a planta servia como hospedeiro, mas não tinha danos tão significativos, até o surgimento da Bemisia tabaci.
biótipo B, né? Quando surgiu ela, claro que não foi de imediato ela hoje ser o problema que ela é, mas ao longo do tempo ela se tornou uma praga que é uma praga que a gente chama perene, ou aquela praga primária, que todo ano ela causa problema na cultura da soja. Então a mosca branca, apesar do nome mosca, ela não é uma mosca, ela pertence à mesma ordem dos percevejos, ela é da ordem Mítera e é da família Aleirodidae. Se você buscar lá, ela é da ordem Hemiptera, subordem Homoptera, tá? Claro que tem um livro lá que tem uma classificação diferente, mas a maior parte da literatura ela é da ordem Hemiptera, subordem Homoptera, família Aleirodidae. Bemisia tabaci, biótipo B, que tem o biótipo A também. Elas vivem na face abaxial das folhas e em grandes quantidades. Elas colocam uma grande quantidade de ovos, né? Então tem sobreposição de gerações, o ciclo não é tão longo, então a população de mosca branca cresce tão rápido, eu não posso deixar isso acontecer. Os ovos são colocados na face abaxial das folhas do ponteiro, lembrar bem isso aqui, ó. Ovos, onde eu vou encontrar? Na região de ponteiro, ninfas em folhas mais desenvolvidas, já que elas se fixam na folha, elas não se movimentam, então as folhas vão se desenvolvendo e você vai ver as ninfas nas folhas mais velhas, ovos nas folhas mais novas. Quando alguém pedir para você fazer monitoramento de mosca branca, se você for contar ovos, sempre nas folhas mais novas, ninfas nas folhas mais velhas, região, folhas completamente desenvolvidas, né? Com formato, esses ovos têm formato de pera e são presos por um pedúnculo. Eles não ficam fixos direto na folha, o ovo já direto na folha, tem um pedúnculo que liga o ovo à folha. Período de incubação em torno de 7 dias. Estágio ninfal, são móveis apenas no primeiro insta. E a fase ninfal tem duração de aproximadamente 5 dias. Ou seja, as ninfas, o primeiro insta, ele se movimenta para encontrar o local ideal para se fixar. A partir daí ela já não se movimenta mais. Elas são transparentes, é claro que você vê até o trato digestório. E quando chega no último insta, se não estou enganado, o terceiro insta, ela tem o adulto já está completamente formado e você vê 2 pontinhos vermelhos numa das extremidades, significa que são os olhos dos adultos que já estão formados. Os adultos medem aproximadamente 1 milímetro. Então, tamanho 1 milímetro. Imagine o tamanho de 1 milímetro. É uma mosquinha muito pequena. Então, apesar de ser considerada mosca, não é mosca. E é chamada de mosca porque inicialmente o pessoal chamava de mosquita branca. Então ficou mosca branca, apesar de não ser mosca. E ela não é branca. O que você vê de branco sobre as asas, na verdade, é cera. Cera que ela joga sobre as asas. Na verdade, ela tem uma cor amarela. Medida de controle, tratamento de semente com inseticida, carbamatos, sistêmico ou sistêmico granulado no suco de plantio. Ou tratamento de semente, né? Para controle principalmente na fase inicial. Ou depois pulverizar com um fosforato sistêmico ou outro sistêmico que seja indicado para mosca branca. Produtos recomendados também você pode procurar no site do AgroLink, você vai ter a relação de produtos que é indicado para controle de mosca branca. Pessoal, acabou por aí? Não, ainda temos das principais pragas, grupo de pragas da cultura da soja, que são os percevejos. Nesse caso aqui, o primeiro é o percevejo acrosterno, também conhecido como percevejo verde. Ele não é o percevejo verde grande, que é o Nesara viridula, e não é o percevejo pequeno, que é conhecido como Pseudorus guildini. Ele está em meio intermediário, conhecido como percevejo acrosterno. Pertence à ordem Mítera e ele é a família Pentatomítera, a mesma ordem da mosca branca, só que são subordem diferente. A mosca branca Homoptera e os percevejos heteróptera.
Os ovos são colocados nas folhas, hastes e vagens, em grupos de ovos. Essa é uma característica dos percevejos, colocar ovos agrupados. Aqui só para vocês terem uma ideia, esse aqui é o acrosterno, tá? Ele tem uma característica de ter aqui a antena, ela é dividida é articulada, então ela tem diversas partes e tem articulação que junta essas partes, né? E nessa articulação você vai ver que tem um tom escuro. E quando no Neisara virídula é diferente, ele tem um tom azulado, tá? Então, nas articulações são diferentes. Os ovos têm a coloração creme e são colocados em grupo, bem organizadinhos. E aqui a característica da ninfa. Isso aqui é o que vai se transformar em adulto. Lembrar bem, pessoal, o percevejo ele passa por 3 estágios de desenvolvimento. A mosca branca também. Uma fase de ovo, uma fase de ninfa e uma fase adulta. Não tem fase de pupa. Tá? Eles vão se alimentar como, pessoal? Sugando a seiva da planta, preferencialmente das sementes. Então, o ataque preferencial são nas sementes, a partir do estágio R3, ou que a gente chama de estágio de canivete. Outro percevejo importante está aqui, ó, percevejo barriga verde, também conhecido como percevejo catarina. Tá? Por que percevejo barriga verde ou catarina? Catarina porque o pessoal chama catarinense de barriga verde. E ele tem a barriga verde, ele chama porque tem um outro percevejo, que é o percevejo marrom, que também é marrom na parte dorsal, mas embaixo é marrom. Esse aqui é verde. Ele é o famoso Dichelopes furcatus, e vocês vão ver mais ainda a importância dele. Tem o furcatus, mas nesse caso aqui nós estamos falando de melacanthus. Nós temos Dichelopes melacanthus e Dichelopes furcatus, né? É o Pentatomid, que é o melacanthus, que ele ataca também a cultura do milho. Vocês já ouviram falar, né? Que ele ataca o milho logo após a emergência, fazendo com que o milho perfile. Ciclo completo, aproximadamente 45 dias, período longo, metade do ciclo da cultura. Os ovos são colocados nas folhas e em massas de ovos também. Então nós temos aqui, ó. O ovo é verde, já diferencia um pouco do outro, que é coloração creme. Aqui a ninfa, que já tem uma característica bem parecida com o adulto. A região dorsal é marrom, mas os espinhos eles são bem pontiagudos. Também tem uma meia-lua branca, né, que a gente vai ver também no percevejo marrom. Mas o que diferencia os dois é que esse aqui é um pouco menor e a região ventral é verde. Do marrom da soja é marrom. Então ele tem preferência também pelas sementes. Outro percevejo, esse aqui ainda só mostrando o ciclo completo dele, né? O adulto, fase de ovo, aqui quando as ninfas já estão formadas dentro do ovo, então mostrando todo o ciclo aqui, todos os instas, que vai até o 4º insta, né? Desculpa, até o 5º insta, depois vem a fase adulta. Até o 2º insta, pessoal, percevejo não vai causar problema na cultura da soja, tá? Só a partir do 3º insta, 3º, 4º, 5º e adulto, são essas fases. Então ele tem um ciclo aproximado de 26 dias, o ciclo completo aproximado, dependendo da região. A gente viu que ele pode durar até 45 dias. Isso aqui em média, mas quando a gente pega o ciclo total, pode chegar a 45 dias. Nós temos o percevejo asa preta, também conhecido especificamente como Edessa meditabunda. A família é a mesma, a ordem é a mesma, que a gente já falou anteriormente. Edessa meditabunda, o nome é estranho, né? Mas é conhecido também como percevejo asa preta. Por que asa preta? Por isso aqui, ó. A asa é preta. Então você tem esse tom verde aqui que vai essa estrutura aqui, esse triângulo, né? Esse V aqui é verde, o escutelo, que a gente chama de escutelo. Os ovos são colocados na folha em 2 fileiras, ó. Eles estão tom esverdeado, mas são colocados em 2.
O melacanthus, o Dichæropsis melacanthus, ele pode ser, ele é verde, mas pode ter mais de uma fileira. Aqui é a ninfa e o adulto, então 3 etapas de desenvolvimento, 3 estágios de desenvolvimento. Também tem preferência pelas vagens. Percevejo marrom, também conhecido como chifrudinho ou Eusquistos eros, que é a espécie. Também pertence à família Pentatomidae. Ciclo completo de 40 dias. Aproximado, né? Pode ser menor, pode ser maior, mas em média é aproximadamente isso. Os ovos são colocados nas folhas em 2 fileiras. E aqui, pessoal, a gente vê, ó, são 2 fileiras de ovos. E esses ovos, geralmente, eles são ovos amarelos, tá? Pode ser colocado nas vagens, em folhas e na haste também. Aqui é a característica. Embaixo ele é marrom, em cima também ele é marrom. Ele tem esses 2 prolongamentos aqui, que são espinhos, tipo espinho, né? Pode perfurar a mão da gente. E tem essa meia lua aqui também, branca. Só que no percevejo marrom, isso bem mais acentuado que no Dichæropsis melacanthus, né? Então esse é muito comum na nossa região, na região centro-oeste, é muito comum o percevejo marrom. O dano é o mesmo. Pessoal, eu botei aqui família Pentatomidae, não, é da família Pentatomidae, e ele é chamado Pentatomidae por uma característica, que é o escutelo bem prolongado. Ele vai até aqui a parte da asa que é membranosa. Ó. Essa parte da asa aqui, que é a extremidade da asa, é membranosa. Quando ele fecha a asa, esse escutelo vai até o início dessa asa membranosa. Então, essa característica faz com que esses indivíduos sejam classificados como pentatomídeos. Aqui o esquema também, aqui já diferencia a quantidade de dias, né, de cada etapa do desenvolvimento. Leuquistos zero, primeiro insta, segundo insta, terceiro, quarto, quinto insta e o adulto. Isso aqui a gente leva em consideração, pessoal, que é primeiro, que é segundo insta, por quê? Porque o primeiro e o segundo, lembrando bem, né, o primeiro e o segundo insta eu não... Tá? Isso aqui tudo não é ovos não, pessoal, tá? Os ovos estão aqui em 2 fileiras. O que está aqui do lado dos ovos são as ninfas de primeiro insta. Tanto de primeiro quanto de segundo, eles não se alimentam ainda. Eles vivem das reservas produzidas que tinham nos ovos, né? Então eles estão consumindo reserva. A partir do terceiro insta, ele já precisa se alimentar na planta. Então você vai ver aqui, ó. Então lembrar bem na hora que for fazer a contagem. Nós temos também o percevejo verde pequeno, percevejo verde grande, que é o Nesara viridula. Ele é um pentatomídeo também. Então nós temos aqui o Nesara, que é o verde grande. Olha a quantidade de fileira de ovos, ó, bem grande. Olha como que é a ninfa, é preta e ele é verde. Aqui é a ninfa também, né? Então a ninfa de primeiro insta é verde, depois ela vai mudando a cor. De segundo já passa a ser esverdeado e quando chega lá no final o indivíduo totalmente verde. Tá? O ciclo completo 45 dias e os ovos são colocados na face abaxial das folhas, em várias fileiras, a massa de ovos. O sintoma na soja, pessoal, o pessoal costuma associar, principalmente ao Nesara viridula, o problema da soja louca, né? Soja louca 1, que é a retenção das folhas em planta em final de ciclo. Ou seja, ela não produz frutos devido à injeção de toxina desse percevejo, claro que os outros contribuem também, mas diz que mais é desse aqui. Não produz, então ela retém folhas. E aí você tem que passar de secante para que tenha uniformidade de seca. Hoje nós temos soja louca 2, que segundo a Embrapa é causado por nematóide, né? Aqui também temos um esquema, né? Fica bem legal aqui, ó, um adulto, mostrando um adulto.
fase de ovo, a duração de cada fase do desenvolvimento. Nós temos aqui, desculpa, não a partir do segundo, mas ela já começa a mudar de cor. Até o segundo insta, o terceiro insta, primeiro, o segundo e o terceiro aqui é escuro, o segundo e o terceiro também ainda é escuro. E o quarto já começa a mudar de cor. Quarto e quinto insta já são de coloração. Aqui ainda tem um tom de preto, mas aqui já diminuiu bastante, já está praticamente verde. Quando chega aqui é totalmente verde. Temos outros também, o último deles, né? O percevejo verde pequeno. Aqui é muito comum, é o que mais ocorre na cultura da soja, é o verde pequeno e o marrom. Também o pentatomídeo, conhecido como Pseudoras guildini. Nesse caso, os ovos são colocados preferencialmente nas vagens, mas pode colocar nas folhas e cauda. Os ovos são de coloração preta, tá? Então pode colocar folha, hastes e vagem, tem preferência pelas vagens. Então o que você vai ver é isso aqui, ó, nas vagens. São colocados sempre em duas fileiras, né? Aproximadamente uns 15 ovos em cada fileira, em cada massa de ovos. Então você vai ver aqui, ó, são pretos e tem bastante pelos nesses ovos. E as ninfas no primeiro listo tem coloração avermelhada. Então ele é muito comum, é verde, ele tem uma mancha aqui transversal e tem essa região, quando passa dessa região torácica para a região de cabeça aqui, ele tende a ter meio acentuado. Isso aqui tem uma curvatura maior, não é reto, dessa região aqui para essa. E essa mancha preta transversal. O ataque, pessoal, é a mesma coisa. Aqui mostrando um esquema também, ó, até o terceiro insta, quando muda lá, quarto e quinto insta já apresenta diferença. Então lembrar sempre dessa mancha que os outros não têm. Esse é o verde pequeno. Esse e esse não causam problema, primeiro e segundo. A partir daqui aí você tem problema, inclusive com o adulto também. Então, o problema é sempre o mesmo. Eu botei aqui, nível de controle é para todos os percevejos, porque você não vai controlar um percevejo pela espécie, vai controlar pelo grupo de percevejos presente na cultura. Número de percevejo por metro para planejamento do monitoramento. Ó. Lavoura para consumo, lavoura para semente. Para consumo ou para grão, 2 percevejos por metro. Lavoura para semente, 1 percevejo por metro. Tá? Se você não quer dividir, você pode botar 2 percevejos a quantidade de percevejo por metro, 2 metros lineares. Isso aqui dobra, então. Número de pontos de amostragem por tamanho de área. Isso aqui é outro importante, outra situação importante. Tamanho da área, campo de 1 a 9 hectares, recomenda 6 pontos de amostragem. Campo de 10 a 29 hectares, 8 pontos. Campo de 30 a 99 hectares, 10 pontos. E campo maior de 100 hectares, subdividir a área. Então, em áreas menores, para você fazer o monitoramento. Então, isso aqui é importante, claro, vai ser determinado de acordo com a disponibilidade de mão de obra. Então, quanto mais estagiário, mais você pode aumentar o número de amostra por área, porque você tem uma mão de obra ali, né? Geralmente na propriedade o cara termina trabalhando com a menor indicação, ou seja, com a menor quantidade de pontos possíveis para economizar com mão de obra. Isso aqui é o nível de controle. Pessoal, inicialmente era recomendado lavoura grão 4 percevejos por metro, né? Hoje se recomenda 2 e muitas vezes o produtor considera 1. Porque dependendo do preço da soja. Se o preço está muito bom, eles consideram 1, não deixa atacar de jeito nenhum, para ele ganhar em quantidade e ganhar em qualidade de grão na hora da comercialização. Recomendação de controle também na AgroLink, tá? Você vai lá e você tem a relação de produtos para controlar. Lembrar bem, controlar percevejo, a partir do florescimento você já tem que ter um cuidado redobrado. A partir do estágio R3, ou estágio canivete, os prejuízos podem ser grandes. Então, começou o florescimento, começou a aparecer percevejo, eu tenho que já pensar, se a população começar a crescer muito, em fazer controle.
Mecanismo de ação aqui só eu coloquei de alguns produtos, claro que você vai ter lá, quando você pegar a relação de produtos, quais são os produtos. Então, nós temos aqui os inseticidas. É claro que não tem a relação dos acaricidas, né? Mas dos inseticidas. Ó. Produtos que agem nos nervos e músculos. Então, nós temos uma relação aqui, ó, piretroides, carbamatos, fosforados, espinosades, indoxicárdio e diamidas. Então, são que agem em músculos e nervos. É o sistema nervoso, né? O sistema nervoso central age lá nos neurônios. Então, se pegar, por exemplo, o piretroide, ele vai agir onde? Lá nos canais de sódio e potássio, ou seja, bloqueando canais de sódio e potássio, e faz com que você tenha uma passagem frequente dos impulsos nervosos. Então, a tendência é que o inseto fique super agitado. E assim vai, né? Nós temos produtos que agem na troca do exoesqueleto, que a gente chama de quê? De equidisônios, né? A base de equidisônios. São produtos que a gente chama fisiológicos, que agem na fisiologia do inseto. Nós temos as benzoilureias e as diosirhidrazinas, né? Essa aqui é mais comum, benzoilureias. Então, age na troca, tá? Nós temos que age na respiração, o clofenapir, na respiração do inseto, na digestão, ou são digestivo, que é o Bacillus thuringiensis, são produtos que você pode aplicar também a bactéria. E indefinido nós temos os baculovírus, né, que você pode fazer a aplicação, que são produtos específicos. Então nós temos aqui faixa verde mais seletivo, faixa azul claro, que é menos perigoso, né, um azul, né, nem tanto perigoso. Então, menos perigoso ainda do que o azul mais intenso aqui, né? Mas são menos perigosos também. Digestivos aqui, agem na respiração, na muda. E nós temos aqui, ó, os produtos aqui, apesar de ter uns aqui, o indoxicárdio e diaminas, né? Mas nós temos aqui alguns, aqui espinosádeos, fosforados, carbamatos e piretroides, faixa amarela ou faixa vermelha. Então, esses aqui são menos seletivos. De acordo com o que você vai mudando, aqui você tem mudando também o grau de seletividade desses produtos. Claro, quando eu aplico esse produto, mesmo ele sendo faixa vermelha, mas eu faço tratamento de semente, ele não tem um efeito tão nocivo nos inimigos naturais. Mas quando eu faço a aplicação na parte aérea, aí eu tenho um problema. Bem, pessoal, era só isso. Eu queria agradecer, muito obrigado. Espero ter contribuído um pouco em relação às pragas da cultura da soja. Claro que é muito corrido aqui e depende de vocês buscarem outros materiais para complementar. Então, qualquer dúvida também é só entrar em contato. Obrigado e tenham todos um bom dia.